Memória Positiva. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranã. Está começando o quadro Memória Positiva, no oferecimento de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica. E hoje, o Memória Positiva, eu venho bater uma prosa com o senhor Geraldo Roberto. O senhor Roberto, para a gente falar um pouquinho, contar um pouquinho da vida dele. E ele é saudosista e nada melhor do que a gente encontrar no Memória Positiva alguém que seja saudosista, até para a gente conseguir entender o passado. Se a gente não conhece o passado, com certeza a gente não sabe qual o rumo certo a tomar, a seguir em frente. Senhor Roberto, muito obrigado por me receber aqui, uma alegria muito grande. Te agradeço muito e eu vou externar o que eu sentia. Eu já esperava por esse momento, muito, embora ele foi trazido assim de surpresa, ele veio de surpresa, né? Não tem preparo nenhum, é aquilo que a gente recordar, contar, etc. Sim. Mas muito obrigado. Sua visita aqui em casa. Vai ser muito bom, porque a gente sabe que conhecer a história de uma cidade igual de Capelinha, e a história de Capelinha se mistura com a história do senhor, e para a gente uma alegria muito grande, até para que as pessoas possam entender, sabendo, hoje Capelinha é uma potência, mas a gente sabe que tudo começou com muita luta, com muitas dificuldades, um crescimento que ele veio vindo aos poucos e daqui a pouquinho virou esse boom aqui. Em termos de infância, o senhor vem de uma família de quantos irmãos? Eu venho de uma família de 10 irmãos, 5 mulheres e 5 homens. E eu sou o penúltimo deles. Abaixo de mim tem o Antônio Carlos, mora em Tambacuri. E acima de mim tem os saudosos irmãos que já foram, que na escala era Zarinha, Valdemar, Arlindo, Mário, eu, então, e Antônio Carlos, 5 homens. E ainda tem Diva, Erci e Maria Marta. Alda e Zarinha também já partiram. Já estão lá no céu. E em termos de infância, como é que foi a infância? A minha infância não foi diferente assim das crianças da época, não. Era pé descalço nas enxurradas e catando gabiroba, aqui onde nós estamos hoje. E meu pai tinha um terreno aqui perto, Azareia, onde hoje é parte do bairro das Acácias, do Bougainville e outros que vão para ali afora. E tinha um terreno também aqui no centro, onde eu ia levar os animais que vinham da roça, levava para o pasto. Ali onde é que é o buracão, foi chamado muito tempo Buraco do Cabo. Você já ouviu falar? Sim. Então ali, a partir de Gotardo, até lá nas Acácias, que era do meu pai. Na época que o Gotardo ganhou a política aqui em Capelinha, de Assim José, ele queria comprar um terreno para construir o que é hoje o Grupo Antônio Lago, mas era o Coronel Coelho, mudar o Coronel Coelho. E ele propôs, o Tunico Dentista e Juarez Barbosa tinham 2, cada um tinha um terreno, ali onde é o Coronel Coelho, mas um terreno só não dava para construir lá o prédio. E ele propôs, Tunico e Juarez Barbosa, comprar os 2 terrenos. Juarez Barbosa não vendia, porque era um adversário político. Nem negócio não fazia. Nem negócio fazia. Interessante que depois Juarez Barbosa foi... casou a filha dele com o irmão do Gotardo, etc. A família se uniu. Mas o pessoal era unido. Tinha essa rivalidade assim, mas era unido. Aquela rivalidade forte e tal, mas nunca extravasava, não. Bom, então, como ele não conseguiu comprar esse terreno para fazer o grupo, ele comprou o terreno na mão do meu pai, por 1 milhão de cruzeiros. Comprou o terreno que vai ali pouco acima da casa dele. Tudo aquilo para ali afora, emendava lá com a Chapada, onde é que é bairro das Acácias, etc. Ele comprou aquilo na mão do meu pai. E quando ele comprou, Juarez Barbosa mandou falar com ele que vendia. Então ele pegou e comprou lá também. Foi onde então foi construído hoje Antônio Lago, demoliram, passou a ser ginásio e depois demoliram o Coronel Coelho ali. E então... Minha infância era isso aí, levava os animais que vinham da roça lá para o pasto, brincar, etc., engraxar sapato, sempre eu tinha meu dinheirinho. No baile eu tinha o que gastar, mas eu de criança, você está entendendo?
E seus pais eram muito rigorosos? Nós somos criados assim dentro de um princípio de muito respeito, sem muito rigor, mas de muito respeito. Não falavam uma coisa duas vezes, a gente já entendia o que era, né? Tanto a minha mãe como o meu pai. Falar um pouquinho do meu pai, de onde é que ele veio. Meu pai veio da Bahia, Catulé, com 2 anos. Da Bahia? Caculé ou Catulé. Caculé. Ele veio para Capelinha. Com a família dele na época, dizem que eles vieram andando, etc. E minha mãe é da região de Diamantina, a família da minha mãe é de Inhaí. Inhaí? Olha só. Eram 3 irmãs, eu conheci apenas uma, que é a mãe do Dr. Pedro, tia Lourdes, mas tinha a Lisbela, dizem que era muito bonita também. Minha mãe, Flor de Maio, Lisbela, Lourdes, que é a mãe de Dr. Pedro. Como que ela veio parar em Capelinha? Interessante. Ela veio com 5 anos, meu pai tinha mais ou menos 10 anos, ele contava quando eles chegaram. Eles chegaram aqui, cada menino dentro de um caixote. Às vezes tinha um animal que trazia 4 crianças. Eles vieram parar em Capelinha porque o meu avô, que eu não conheci, conhecia a minha avó, Agripina. O meu avô trabalhava no Correio, lá em Diamantina, como guarda-fio, uma coisa assim qualquer. E ele foi, naquela época, transferido para cá. E a minha avó tinha uma tia lá em Inhaí que era casada, ou ela tinha uma filha, uma coisa assim, com José Maria de Alquimi. Então, já no meio político, uma coisa assim qualquer. Sei que eles foi transferido para cá, se não me engano, em 1905, uma coisa assim qualquer. Olha só. Veio de Diamantina, todos. E meu pai veio da Bahia, com uma família interessante. Eles vinham do norte até chegar no lugar onde é que assentava, etc., né? Eu tinha um primo, um saudoso primo, José Adalberto Coelho, pelo lado de meu pai. Ele era juiz. E ele falava assim comigo, nossa família tem uma descendência assim, de alemães aportados no norte e vieram descendo. Açaí, Turmalina, Açaí, Minas Novas, Capelinha, parado por aqui, até Malacacheta e tal. Ele contava uma coisa assim, era quem mais pesquisava. Né? Eu não posso falar desse José Adalberto, porque eles são muito modestos, ele é saudoso, mas ainda tem a irmã dele aqui, a Neuzília Azarinha, mas eu não posso falar que na área jurídica, até hoje eu ainda tenho como uma pessoa mais inteligente. Na nossa época, lá em Belo Horizonte, fazendo vestibular... Ele faleceu recentemente num acidente automobilístico, não foi? Não. Ele foi uma doença que atacou fortemente, ele faleceu. Quem faleceu no acidente foi o irmão dele, Geraldo Domingos, que era médico, lá em Ipatinga. Sim. Mas, então, ele brincava assim... Depois que ele já estava cursando Direito, ele brincava assim, eu vou fazer vestibular para Medicina. Mas é assim, se eu tirar depois do 10º lugar, numa turma de 500, 1000, ou qualquer coisa assim, não tá bom. E ele fazia o vestibular e tirava ali nos primeiros lugares. E foi assim. Mas, para não estender tanto, aí depois que ele fez Direito, ele fez concurso para juiz, tirou o 1º lugar, aqui em Minas. Foi juiz de Betim, de Contagem e tal. Depois ele deu baixa e foi fazer concurso para juiz federal no Rio de Janeiro. 1º lugar. Lá ele aposentou, porque tinha periculosidade, etc., onde ele trabalhava. Aposentou cedo, ele morreu muito novo. E voltou para Minas, fez o 3º concurso de juiz de Direito, 1º lugar. Então era uma sumidade. Falava 5, 6 línguas corretamente, alemão, inclusive o latim. Ele estudou em seminário em Diamantina também. Bom, mas aí está fugindo um pouco Parece que está fugindo um Sim, aí voltando na sua infância lá, sobre essa criação, a gente sabe que naquele tempo as pessoas começavam a trabalhar muito cedo, fazer alguma atividade ali. No caso do senhor, foi preciso isso? O senhor começou a fazer alguma atividade muito cedo? Não, até em escola, o que eu fazia era o seguinte, de trabalho. Eu voltava da escola, almoçava qualquer coisa, eu tinha leite para entregar. Então vinha leite lá da nossa roça,
uns 20, 40 litros de leite. Eu ia entregar leite aqui em Capelinha, depois voltava e ia fazer de conta que ia estudar. Eu nunca gostei de estudar. Não gostava? Não, eu não gostava de estudar, mas fazia de conta que estudava e tal. Terminei o primário, assim, nunca fui trabalhar fora. Eu demorei a entrar no ginásio, fiquei uns 2 anos. Aí eu fui fazer exame de admissão, fiz 2 vezes. Na primeira vez eu não pude fazer as provas do final do ano, sempre eu arranjava uma desculpa para não estudar, não fazer prova. Uma bomba de fim de ano arrebentou na minha mão, me estragou bastante, e eu fiquei num dodói danado. Não fiz, repeti o ano, fiz outra admissão, aí foi para o ginásio e etc. Mas nesse período que eu não fui para o ginásio, e parece que eu estava batendo o pé, minha mãe falava, todo homem precisa ter uma profissão. Você vai aprender costurar, você vai ser alfaiate. E tinha um alfaiate que era de Minas Novas, chegou aqui em Capelinha, acabou casando aqui e tal, chamava de Juquinha Alfaiate, um exímio alfaiate. E eu fui para lá aprender a costurar. Eu, Dizim Fernandes, né? Eu, Dizim, e mais uns 2 e tal. Eu fiquei lá uns 6 meses, uma coisa assim. Depois falei, não, eu não quero isso, não. Eu vou estudar, eu vou para o ginásio. Aí eu fui para o ginásio. E no ginásio, eu terminei o ginásio. E depois que eu terminei o ginásio, a minha vida deu uma guinada. Eu só não falo que é de 360 graus, senão eu voltava para o meu lugar. Mas de 180 graus foi. Eu terminei o ginásio e eu estava preparado para ir para Diamantina fazer odontologia, ou então até Belo Horizonte para fazer medicina. É claro que eu teria que fazer antes o científico. Eu não fiz nenhum e nem outro. Eu tinha um amigo contemporâneo de ginásio aqui, que ele terminou o ginásio no mesmo ano, 62, 63 mais ou menos, em Guanhães. E ele veio aqui e falou, Roberto, nós vamos para Viçosa. Eu falei, eu já estou com a minha malinha arrumada para ir para Diamantina, fazer odontologia, etc. Não, nós vamos para Viçosa. E nós fomos para Viçosa. E daqui em Viçosa, bom, aí já é a fase de adolescência. E daqui em Viçosa nós gastamos um dia daqui em Belo Horizonte e um dia de Belo Horizonte em Viçosa. Às vezes a gente gastava mais de um dia, porque de Belo Horizonte a Viçosa só tinha asfalto até Ouro Preto. Só para você ter uma ideia, Mariana, a primeira capital do estado, não tinha asfalto até lá. Era uma estradinha até Ouro Preto. Muito ruim, gastamos mais de um dia até Viçosa. Então deu essa guinada. Chegou lá e eu comecei a fazer agronomia. Um ano eu falei, não, também não dá certo. Voltei para Belo Horizonte. Voltei para Belo Horizonte e lá eu fiz o científico, mais alguns estudos, etc. E comecei a trabalhar por lá. E fui bancário lá durante 6 ou 8 anos e tive umas outras profissões também que me deram... Então a carreira universitária o senhor não seguiu, não? Então a carreira universitária eu fiz tudo um pouquinho. Você está entendendo? Eu não segui. Aí preferiu entrar para trabalhar em banco. Em banco, na época do banco, eu fazia o científico. Depois disso, eu comecei a namorar, e entre namoro e noivado foram curtos 8 anos. 8 anos? Curtos 8 anos, entre namoro e noivado. Mas só namorava fim de semana também. Só Como é que o senhor conseguiu enrolar esse tempo todo? Porque naquele tempo o povo casava era rápido, né? Só sábado e domingo, você está entendendo? Só sábado e domingo que namorava. E a namorada era de lá? A namorada morava lá, mas era de Água Boa. Era neta de Rosalvo, filha de seu Natinho e tal. Fui para lá estudar também, depois do ginásio. E estudava interna e etc. Então, esse estudar interno era muito rigoroso, mas todo mundo arranjava um jeitinho de dar uma burlada, dar uma fugidinha. Tinha essas fugidinhas também? Não, no caso dela, quando ela estudava interno, nós não namorávamos, não, e era muito rigoroso. Ela foi internada no Colégio Santa Maria, ali na Floresta, hoje uma faculdade, uma coisa assim. E na época as irmãs queriam que ela fosse irmã de caridade. Para você ter uma ideia, ela contava que tomava banho de camisola. Olha só. Não ver o corpo e tal. E eu estava conversando com uma prima minha, amiga, Carminha, a mãe do Giovanni. Ela falou, não, Roberto, era assim, mesmo no ginásio, no internato lá em Diamantina, era assim. Eu fazendo uma memória positiva com o seu Vilmar Guedes, né? Sim. E ele me contando o caso, Dona Marlene morava
também estudava no colégio interno na Diamantino, Nossa Senhora das Dores, né? Sim. E a forma que ele arranjou para poder burlar o sistema e chegar lá para encontrar com ela, eles namorando, ele era, para todos os efeitos, ele era irmão dela. Tinha essas coisas. Mas a gente namorava quase que como irmão. O nosso primeiro beijo, num namoro de 8 anos, foi quase depois de 2 anos. Você está entendendo? Tudo antigamente, além de ser mais difícil, era mais respeitoso, né? Era mais respeitoso. Tinha uma coisa, não é que a falta de respeito, não. Um beijo com respeito é beijo carinhoso. Não é? Mas a coisa era mais comedida, né? Era mais comedida. Mas então, vou voltar à infância um pouquinho. Eu tenho, assim, recordações. Juscelino vinha muito aqui em Capelinha, parece que umas 3 ou 4 vezes. Eu me lembro de 2 vezes. Uma delas, aí eu tenho uma pena danada. Ele fez um discurso de mais ou menos, deve ter sido em 1960, mais ou menos. Estava preparando para voltar. JK 65, uma coisa assim. Então, uma delas, ele fez um discurso em frente ao Banco Hipotecário, que é ali na Rua das Flores, em frente àquele sobrado do Cacau, onde é que está virando escombro, infelizmente. Ele fez um discurso de quase 1 hora. Eu segurando um gravador, era um gravador do tamanho de um tijolo, o único que tinha aqui, trazido pelo Paulo Paivel. Foi um dos primeiros bancários aqui do Banco do Brasil e muito meu amigo, e professor do ginásio, mas muito meu amigo mesmo. Eu segurando o gravador e Paulo segurando o microfone, e nós não temos uma foto. Sendo que 90% dessas fotos que você já viu de Capelinha, quem tirou fui eu e o Paulo. O Paulo tinha uma máquina Rolleiflex. Quando não era ele que tirava a foto, era eu. Certo? A gente andava sempre junto, embora eu era mais ou menos uns 10, 12 anos mais novo do que ele, do que o Paulo. Então essas fotos que você vê aí do Tico Neves, a Helena mesmo, eu passei para ela umas 100 fotos. Falei, Helena, isso aqui é para você divulgar, emprestar para alguém que queira divulgar também. E então foi assim, nessa época eu era adolescente. E eu ainda no ginásio, na 3ª ou 4ª série, eu fui trabalhar também no Banco do Brasil como interino. Um contínuo, uma coisa assim, interino. O banco era ali, em frente mais ou menos à casa de Gonzaga, sabe onde é que é? Gonzaga Otônia, ali na Rua das Flores, Dona Ninha. Era uma porta e uma janela, assim. A primeira agência do Banco do Brasil foi ali, trazida para Juscelino. Mas aí é uma história. Essa passagem por Juscelino aqui, quem era o grupo que apoiava o Juscelino aqui na cidade? É do grupo do PSD, Jacinto José. Ele hospedava lá na casa de Jacinto José. Tem um fato interessante, o meu pai gostava muito de uma pinguinha. E quando Juscelino chegava aí, o seu Jacinto convidava meu pai, Pidinho Antônio, Jorge Coelho, os amigos assim, da época e tal, para o almoço. Né? Em uma ocasião, meu pai conta que estava almoçando, que Juscelino falou para o seu Jacinto, ô Jacinto, não tem uma pinguinha aí não? E Jacinto não tomava. Não tem, Juscelino, mas quem entende disso é César. Ele deve ter. O pai morava ali perto, o pai falou, eu tenho, Juscelino, vai lá buscar, César. Chamava pai o homem da sanfona. Tem umas fotos aí de pai tocando com Juscelino e tal, eu tenho essas fotos. Vai lá buscar, César. O pai correu lá em casa, né, já estava querendo, buscou 1 litro da cachaça, trouxe na pinga, botou em cima da mesa, o seu Jacinto veio com as taçazinhas, os cálices. Eles tomaram, e Juscelino, pinga boa e tal, repetiu, tomou. Aí o seu Jacinto pegou discretamente o litro e pôs debaixo da mesa. Juscelino viu aquilo, pegou o litro debaixo da mesa, pôs em cima da mesa, tornou servir. Seu Jacinto discretamente pôs o litro, o pai contando. Aí Juscelino virou para Jacinto, ô Jacinto, vai me dar torcicólogo, de tanto baixar para apanhar esse litro aqui embaixo, deixa aqui em cima. E aquela palavra torcicólogo, o pai falou, meu Deus, o que será que foi isso que Juscelino disse? Será que a cachaça estava ruim, estava boa? Mas ele estava tomando torcicólogo. Né? Então ele contava esses casos assim, leves e tal, mas interessantes, né? Maravilha. Me dava torcicólogo. Gente, eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica e volto já. Memória Positiva. Temperos Pilão Mineiro é a qualidade que você precisa na hora de
cozinhar, na hora de fazer a arte da culinária. E eu falo sempre que aquela comida gostosa que você comeu em determinado lugar não é só saber cozinhar, é saber usar os temperos certos. E os temperos Pilão Mineiro tem tudo isso. Tem uma variedade muito grande de temperos justamente para facilitar essa arte, para você fazer bonito na cozinha, ser elogiada e com certeza marcar aquele momento, que é um momento fantástico, né? O momento da alimentação é um momento sagrado e isso você precisa valorizar com o tempero certo, temperos Pilão Mineiro. Rádio Aranãs. Também o nosso programa, o nosso quadro Memória Positiva é um oferecimento de Brasnica. A Brasnica chegou em Capelinha trazendo desenvolvimento. Como? Primeiro, valorizando o seu bom gosto, de você chegar nos comércios e encontrar frutas e verduras com alto padrão de qualidade, frutas tipo exportação. Mas não é só isso. A Brasnica faz muito mais. O que a Brasnica faz? Ela também compra dos nossos produtores, dos nossos agricultores, os produtos da nossa região e leva para outras regiões. Isso é integração, isso é o escoamento de produção. E isso gera emprego, gera renda e gera desenvolvimento. Por isso, indico sempre, se o seu comércio quiser fazer bonito, tem que ter os produtos Brasnica. Memória Positiva. Estamos de volta em nome de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica, nessa prosa aqui com o seu Roberto, para a gente falar um pouquinho sobre justamente a memória de vida dele, sobre a nossa capelinha, enfim. E nós estávamos falando justamente de uma passagem do Juscelino Kubitschek aqui, um grande estadista que a gente passa o tempo que for, a gente não verá, não vê e não apareceu e dificilmente aparecerá igual, né, Roberto? Muito difícil surgir outro. E Juscelino, exímio orador, esse discurso de 1 hora, que infelizmente não foi filmado, nem por mim, nem por Paulo, não foi fotografado, filme não tinha. E aí, como é que foi sua sequência em Capelinha? Bom, então em Capelinha eu fiquei até aos 18, 20 anos. Depois eu fui para Viçosa, voltei logo para Belo Horizonte, lá estudando e trabalhando, e aqui eu vinha nas férias, né? E Seu contato era mais em termos de férias mesmo? Então, mais era tempo de férias mesmo. E já casado? Não. Não. Aí, com 20 anos, eu fui casar com 28, 29 anos. Né? Nesse tempo foi enrolação de namoro, uma namorada só. Então, e tinha aqueles flertes fora, né? Usava muito isso aqui em Capelinha, a gente passeando na Rua das Flores, para lá e para cá. O footing. Os rapazes de um lado, as moças do outro, aí quando passava a gente flertava, né? E tinha aquelas moças, como os rapazes também, flertava com vários, né? A gente falava, vem a vassourinha, né? Flertava com vários, né? Mas então, até 20 anos, foi aqui em Capelinha, eu assisti a fundação do hospital, os alicerces do hospital, do Correio, do prédio do Correio. A gente nota que sua história ela é muito intensa, porque até o local que o senhor morou era um local de vida intensa da cidade, podíamos dizer, era o coração pulsante ali, que era a Rua das Flores, né? Sim. Aqui, que a gente vê as fotos antigas de Capelinha, a maioria delas a gente nota que tudo acontecia ali perto era armazém do Piozinho? Como é que se chamava? Não. Piozinho tinha um rancho lá nessa rancho. Rua. Esse rancho aqui, como é que chamava? Era o rancho de Jacinto José. Jacinto José. Capelinha toda a vida foi assim, movimentada no comércio, etc. Tinha aqui, que eu me recordo, mas parece que existia mais um outro, mas que eu me recordo, tinha 3 ranchos movimentados. O de Jacinto José era o mais movimentado, depois vinha o de Jacinto Pimenta, que era localizado onde é hoje a Casa de Carminha, e ali na frente, era uma área muito grande ali tinha um rancho. Tinha o rancho de Piozinho, eu lembro de 4. E depois o rancho de Seu Tinim, onde é a casa de Marlene Vitor. Seu Tinim era avô de Heraldo Pimenta, saudoso Heraldo, marido da viúva. E nesses ranchos o comércio era ativo, intenso, bem ativo, né? Era ativo. O mais ativo mesmo era lá na Rua das Flores. Eu morava ali naquele miolo, no núcleo, e Capelinha era só aquilo. Seus melhores amigos de infância? Guingo, Coelho, o Jaques,
o Marden Vito, o Lau Soer, Valdir Bibiano. Já ouviu falar no Sim, Valdir muito. Bibiano? Muito alegre o Valdir. Muito, muito. Morreu prematuramente, morreu muito novo. O Valdir morava em Almenara, não era? Depois Valdir foi para Almenara, quando Valdir casou. Ele foi morar em Almenara. Mas Valdir foi bancário aqui na época do Banco Hipotecário também. Na época do Banco Hipotecário, que funcionava ali embaixo do sobrado de Jacinto José. Valdir Bebiano, tinha vários, né? Os mais novos. Edmar, que foi meu colega também em Belo Horizonte, Edmar Pimenta, um grande amigo, era meu compadre, o Dom Soer, né? E outros amigos assim, que ele mais brincava. Tinha o Bidu Coelho, e até hoje o Bidu tem uma oficina mecânica ali, de negócio de motores, etc. Bidu é bem meu contemporâneo, de escola e de brincadeiras, etc. Os brinquedos noturnos eram assim, de preso, de chicote queimado, essas coisas, né? Até 8, não arrebentar 9 horas da noite, né? Tinha o Finca também. Eu me lembro, quando eles estavam colocando luz em Capelinha, eu devia ter meus 6, 8 anos. Jorge Coelho, o pai de Guingo, ele foi o primeiro eletricista aqui. Ele subia nos postes para cortar os fios, as pontas de fio, e eu ficava mais Guingo, e os amigos da época embaixo, apanhando os toquinhos de arame para fazer finca, os brinquedos de finca. O senhor chegou a pegar o tempo em que a luz era fornecida vinda de lá do fanado ali? Eu cheguei a pegar o tempo do lampião. Do lampião? Já no final dos lampiões. E eram poucos lampiões. E quem que acendia os lampiões? Quem acendia os lampiões era o meu irmão Arlindo, e meu pai tomava conta dos lampiões. Depois vieram outras pessoas que devem ter feito a mesma coisa. Mas então eles colocavam querosene, a quantidade suficiente para lumiar, né? Se lumiar de clarear tem diferença, era só lumiar. Até 9, 10 horas da noite. Depois batia no sino da cadeia velha. A cadeia velha, eu lembro dela. Era ali atrás da igreja. Atrás da igreja? Da igreja matriz. E ali, e para baixo da cadeia, entre a igreja e a cadeia, tinha essa igreja não, era a igreja antiga. Tinha um chafariz também. Ah, porque quando fala para mim sobre cadeia velha, eu tenho na memória aqui embaixo, aqui perto do posto. Não. A cadeia velha, no meu caso, nas minhas lembranças, a cadeia velha era acima da igreja, onde é que é o grupo Juscelino Barbosa. Juscelino, ali era... E acima do Juscelino ali teve um cemitério antigamente. Acima também, né? ali tinha um cemitério. E minha avó morava ali por perto. A minha avó de Carminha, do doutor Pedro. Então, eu ia levar leite para ela todo dia, eu passava em frente àquele cemitério. Eu ando falando com a minha irmã, que está aí hoje com 91 anos, Erci, eu lembro deles enterrando gente ali. Não, você não lembra. Falei, lembro, porque eu passava ali diariamente, passava ali por perto. E eu lembro, assim, fazia o corpo numa rede, uma coisa assim, e às vezes deixava, era uma pobreza, uma coisa imensa, deixava só o corpo, e saía com a rede e tal. E ali jogava terra e tal. Bom, já que estamos falando de cadeia, vem descendo a igreja antiga. Eu lembro de uma coroação que teve aqui em Capelinha, nos 100 anos de Capelinha, nos 100 anos verdadeiro de Capelinha, não é esse que está datado, essa coisa não, com 100 moças. Conseguiram arranjar 100 moças em Capelinha. A minha irmã caçula, Maria Marta, foi uma da que coroou, ela e Maria Lúcia Martins, que mora no Rio. Essa coroação foi no adro, em frente à igreja, antes de ser demolida. Depois começaram a construir essa igreja com a igreja antiga dentro, nos escondendo. Aí foi demolido aos poucos. Eu me lembro, quando estava fazendo o adro da igreja, um tratorzinho de esteira passando, e ossos humanos, caveira, tudo sendo descoberto. Então, em frente à igreja teve também um cemitério, que não é da minha época, mas eu lembro que quando passava o trator, essa coisa, eu era criança, eu lembro disso. Mas então eu lembro dos lampiões e lembro quando foi acesa a primeira lâmpada aqui em Capelinha. Eu deveria ter meus 6, 7 anos, mais ou menos, veio do fanado. E a luz faltava muito. E quando faltava a luz, o pessoal gritava, ô, Candinho, Candinho é do senhor pai da Zelita. Veio de fora para supervisionar o serviço da barragem,
a criação, etc., e acabou morando aqui. Zelita, você sabe quem é? Ela mora em Belo Horizonte hoje. O marido dela era Tiãozinho, trabalhava lá na Gotardo e tal. Zelita é muito conhecida. Ela morava ali, por último, ela morava naquela casa, acima da casa de Dedé Soer. Ali era deles, ali, da Zelita. Candim. Então o pessoal gritava, ô Candim, manda a luz. Aí o outro falava, a luz está no meio do caminho, ela já está subindo o morro lá do Fanado e tal. Aí depois de descobrir onde é que era o defeito, ligava a luz chegava. Tinha essas brincadeiras, né? Essa coisa assim. E o senhor carregava aquela coisa que a gente nota que muitas pessoas que a gente conversa e está numa cidade do Porto de Capelinha, o sonho dele é sempre ir para uma cidade grande. O senhor carregava esse sonho ou foi só justamente a imposição dos pais para que buscasse o estudo que levou o senhor para fora? Não, eles não impuseram nada, mas eu tinha um sonho em ser piloto. Piloto? Piloto de avião. E eu queria ir para Guaratinguetá, São Paulo, fazer mesmo o curso e tal. E depois isso foi mudando, porque tinha um conterrâneo, Ernesto Barbosa, ele era marido da Gilda Bier, você deve conhecer. Ernesto foi para Guaratinguetá, mas parece que também ele ficou lá um ano, uma coisa assim qualquer, não deu certo. Mas eu tinha em mente isso, né? E depois, eu já terminando o ginásio, eu falei, não, eu quero continuar. Eu vou fazer odontologia, ou no máximo medicina. Mas depois que eu fui para Belo Horizonte, que teve isso que eu já te contei lá, em Belo Horizonte, meu irmão foi para lá e fez vestibular para veterinária, medicina veterinária, passou. E não é que eu dei lugar a ele, não. É mesmo porque eu estava envolvido com namoro, noivado, e aí eu fui me preparando para casar. E esse tempo de moradia em Belo Horizonte, como é que era o contato com os outros capelinhenses lá? Vocês encontravam muito? Quem que eram os companheiros de BH? Era a coisa mais alegre do mundo, porque era coisa muito rara. Eu tive a graça de ir morar na casa da Donana. A Donana, sogra de doutora Luiz Pimenta, que era meu primo primeiro. Talvez por ele estar lá, eu fui direcionado a uma coisa assim, de ir morar lá. Você já ouviu falar na Luiz? Irmão do Doca, do doutor Pedro. A gente, na família, chama de Doca, irmão do doutor Pedro. Eu fui morar lá. Então, tive esse contato lá. E na época, frequentava lá muito o Dailton Ribeiro, que acabou casando com a Jaime. O Luiz casou com a Beth. Bernadette era filha de Donana. E ia lá muito Jeová Moreira, que foi um médico, morreu novo também. Não, você já viu falar no doutor Jeová, né? Jeová Moreira. Então eu tinha contato com isso. Agora, contato com pessoas de Capelinha, quando surgiu a linha direta, de ônibus direto, na antiga rodoviária, antes era a feira de amostra e a rodoviária lá no fundo. Não tinha aquela rodoviária nova lá em Belo Horizonte, não. Eu lembro de demolir a feira de amostra para construir aquela rodoviária. Então, quando começou a chegar esse ônibus lá à noite, a gente ia ver quem é que estava chegando de Capelinha. E quando chegava alguém, saía daqui cedinho, o dia raiando, chegava lá 8, 10 horas da noite, quando tudo corria bem, né? Então, era a maior alegria quando a gente encontrava com um de Capelinha. Tem uma passagem minha muito interessante lá em Belo Horizonte, que eu participei, foi o programa De Ouro para o Bem do Brasil. Quando eu conto isso, a pessoa fala, o que é isso? Você vai me perguntar, o que é isso? Você sabe o que é? Não, não sei. Você não sabe? Não, não. Na escola não ensinaram? Não. De Ouro para o Bem do Brasil? Não. Na época da Revolução, em 64, teve um programa criado pelo governo federal. Então, eu estava lá em Belo Horizonte com os meus 20 anos, mais ou menos, já fazendo científico, já trabalhava no banco nessa época. E teve um programa De Ouro para o Bem do Brasil. Eram colocados assim nas ruas, na Praça 7, em outros pontos estratégicos, na Praça da Liberdade, potes de vidro grande para a pessoa dar correntinha de ouro, aliança de ouro. Doação? Doação para o governo federal, pagar uma dívida, uma coisa assim qualquer. O programa chamava De Ouro para o Bem do Brasil. Consulta isso. E o povo doava? Doava. E parece que ninguém roubava. Quem roubava mesmo era depois que estava cheio, aí você já imagina. Né?
que deveria. Mas era na época dos militares. Né? Teve o programa de Ouro para o Bem do Brasil. E tinha shows onde eu assisti ao show ali na Rua da Bahia, em frente ao Cine Metrópolis, onde hoje tem um shopping. Eu assisti a construção daquele prédio. Quando o prédio estava no segundo andar, ali teve um show para angariar dinheiro, apesar de ser na rua, uma coisa pública, mas angariar dinheiro para esse programa de Ouro para o Bem do Brasil. Aí eu vou contar uma coisa que Cesarinha Preço estiver nos assistindo, vai falar assim, ele é do tempo de Seu Tinim. Você já viu falar? Seu Tinim é um dos homens mais antigos aqui que eu cheguei a conhecê-lo. Né? Antônio Pimenta, uma coisa assim. Então ali eu conheci os artistas, Altemar Dutra começando, Nelson Gonçalves, Vicente Celestino, Ângela Maria, Calbi. Ali teve um show no segundo andar do prédio, na laje dele. O programa era De Ouro para o Bem do Brasil. E você, como jornalista, eu achei que você sabia, porque outras pessoas, eu falo, não sabe, consulta então. Mas você certamente vai consultar o que é isso. Interessante. De Ouro para o Bem. Agora, me chama a atenção justamente isso. O que era aquele tempo em se tratando de honestidade e a gente fazendo um parâmetro com hoje. Já pensou se colocar um lugar lá para colocar ouro? Falar, deu ouro. Nossa Senhora! Outra coisa, eu esqueci de mencionar um amigo meu, né, um pouco mais novo, mas muito amigo, Daim Bibiano, que hoje mora em Sete Lagoas. Nós terminamos o ginásio juntos e sempre nós nos comunicamos. Né? Esqueci de mencionar Daim, eu não poderia deixar. Lulu Ribeiro, bem mais novo também, mas às vezes fazia parte da brincadeira. Mas então... esse programa De Ouro para o Bem do Brasil. E naquela época, eu fazia serenata lá em Belo Horizonte. Ia tocar para as moças. Tinha conterrâneas nossas que moravam lá e aquelas que a gente conhecia. Eu ia com acordeon, um amigo com violão, serenata na rua, para cantar na janela dessa pessoa naquela época. Né, em 64, 66, até 68. E eu mencionei daí porque nós íamos lá na Praça da Liberdade, naquele coreto. Todo sábado e domingo eu levava o acordeão para lá e tal, e ia tocar, era uma coisa maravilhosa. E não tinha cerveja em cima de mesa, aquela coisada toda, não. Nos clubes, de vez em quando, aí tinha cerveja, etc. No Pique, no Iate, lá em Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade, e felizmente, numa sociedade muito boa, de frequentar os bons clubes lá, o Jaraguá e tantos outros. E Belo Horizonte era de uma paz. E mesmo tendo essa paz, tinha os guardas noturnos. Em cada esquina tinha 2 guardas. Eles eram vestidos uniformizados, camisa branca, gravata preta, calça azul marinho e um boné. Isso por muitos anos. Era um tipo de polícia, chamava guarda noturno. Não sei se era municipal, estadual, apesar da tranquilidade. Não tinha shopping center, essas coisas não tinha, né? Me lembro dos primeiros shopping, do primeiro, etc. Mas tinha as vitrines muito bonitas na Afonso Pena. Não tinha ainda a Savassi veio depois. E a gente, quando tinha folga, saía para visitar as vitrines. Eu lembro que eu falava assim, essa camisa eu vou comprar. Uma camisa Volta ao Mundo, essa eu vou comprar no final do mês. Eu fui assim, bem sistemático, nunca comprava prestação, fiado, nunca, de jeito nenhum. Isso eu aprendi em casa e tal. Eu vou comprar. Então eu tinha os relógios de boa marca, as roupinhas, calçava sapato Rudan. Era o melhor da época. Era? Rudan, Scatamac e Clark. O Vulcabras veio depois? O Vulcabras veio bem depois. Aí já era um sapato popular, né? Popular. Você está entendendo? Mas eu calçava bem também, principalmente em época de chuva, não gostava de molhar o pé. Mas calcei muito o Scatamac. E o salário era bom? Como é que é? O salário... Meu pai sempre me ensinou uma frase que eu vou te falar aqui agora e vai servir para os nossos ouvintes. Quem controle tiver, fará tudo o que quiser. Né? E um dia também eu ouvi essa frase. Não me cabia tanto, mas eu ouvi essa frase. Ganhar você sabe, gastar você aprende. Você ainda não sabe. Né? Eu ainda vejo pessoas... O senhor era muito de poupar? Até na família... Eu não era seguro, mas era de poupar. Eu não era seguro. Eu frequentava os bailes, eu tinha os meus ternos tropical inglês, era o auge.
tropical inglês trazido da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Esse inglês, estou falando inglês trazido da Inglaterra, porque não era esse inglês de shop 8, coisa assim, não. Você está entendendo? E então dava para eu fazer isso. Eu fui muito contido nisso, mas desde criança. Desde criança. E nós éramos 10 em casa, e no caso, voltando aí o tempo de infância, e na nossa roça era assim, as vacas lá, o gado, quando paria lá uma vaca, mãe tinha o gado dela, pai, tudo junto, mas cada um tinha os seus. Então, era um bezerro, ela trocava por uma bezerra e dava um de nós. Eu cheguei a ter 12 cabeças de gado. E meus irmãos tinham, cada um tinha 6, 8, qualquer coisa. Então, aí eu vim controlando. Você está entendendo? E eu fui muito E assim, a partir contigo. daí, o senhor chegou a mexer com a criação de gado, sem ser essa que era, de certa forma, podemos dizer, apadrinhada pelos pais? Sim. O senhor ter a propriedade, o senhor criar o gado, trabalhar com a produção, o senhor chegou a mexer no meio rural? Eu não cheguei a mexer, apesar de meu pai ter uma extensão de terra muito grande. Para você ter ideia, eu vou falar aqui, algumas pessoas que, porventura, vai nos assistir, vai lembrar. Então, tinha aqui o terreno que chamava Zareia. A Zareia começava ali onde é que tinha um supermercado do Vale, acho que é do Vale, uma coisa assim qualquer. Ali tinha a Porteira da Zareia. Shopping Valley, no alto lá, né? Isso, lá em cima. Então, daquela porteira para lá, onde é que você enxergasse? Lá embaixo, e do outro lado, era o terreno do meu pai. Ele tinha as areias, tinha o córrego do João, que ia extremar lá no tal de Zarão, já ia para o Fanadinho. Uma extensão muito grande. E tinha uma quantidade de gado razoável. Meu pai trabalhava com lata, com cafeteira, lamparina e etc., mas sempre foi uma pessoa também assim contida, casas em leilões na época, ele arrematava e aquela coisa toda. Mas eu não cheguei a mexer com isso, não. E assim eu dei sentido à minha vida. Por último, nós parece que não chegamos ainda nessa fase, eu fui para uma empresa muito boa lá em Belo Horizonte, que era o Orguel, Organização Guerra Lages. Chegou a ser a maior do Brasil, e ela tinha, paralela a ela, a Mecam, que fabricava andaime, elevadores, etc. Orguel. E a Orguel era a pioneira lá em vender betoneiras, máquinas para a construção civil. E dentro dessa empresa, eu fui angariar representações, máquinas para mineração, metalurgia, química, etc. Até que eu consegui uma representação de tratores Agrale, lá de Caxias do Sul. E nessa representação na Orguel, eu tinha um percentual, uma parte bastante considerável. Aí foram 30, 35 anos. Eu cheguei a de trabalho lá? No trabalho da Orguel, e eu participando nessa representação de tratores Agrale, onde é que eu tinha uma participação muito grande. Cheguei a construir a minha casa lá em Belo Horizonte, essa que nós estamos aqui, e tive uma vida, não foi abastada, mas não foi privada de nada. Nunca. Que maravilha. E foi muito bom. Eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica e volto já. Memória positiva. Temperos Pilão Mineiro é a qualidade que você precisa na hora de cozinhar, na hora de fazer a arte da culinária. E eu falo sempre que aquela comida gostosa que você comeu em determinado lugar não é só saber cozinhar, é saber usar os temperos certos. E os Temperos Pilão Mineiro tem tudo isso. Tem uma variedade muito grande de temperos justamente para facilitar essa arte, para você fazer bonito na cozinha, ser elogiada e com certeza marcar aquele momento, que é um momento fantástico, né? O momento da alimentação é um momento sagrado. E isso você precisa valorizar com o tempero certo. Temperos Pilão Mineiro. Rádio Aranãs. Também o nosso programa, o nosso quadro Memória Positiva é um oferecimento de Brasnica. A Brasnica chegou em Capelinha trazendo desenvolvimento. Como? Primeiro, valorizando o seu bom gosto, de você chegar nos comércios e encontrar frutas e verduras
com alto padrão de qualidade, frutas tipo exportação. Mas não é só isso. A Brasnica faz muito mais. O que a Brasnica faz? Ela também compra dos nossos produtores, dos nossos agricultores, os produtos da nossa região e leva para outras regiões. Isso é integração, isso é o escoamento de produção. E isso gera emprego, gera renda e gera desenvolvimento. Por isso, indico sempre, se o seu comércio quiser fazer bonito, tem que ter os produtos Brasnica. Memória positiva. Estamos de volta em nome de Brasnica e Temperos Pilão Mineiro nessa prosa aqui com o senhor Roberto. E como é que foi sua vida boêmia? Eu vi que aqui tem um som de muito boa qualidade ali, que eu achei uma coisa maravilhosa. Eu vi que tem um teclado ali. A noite te fez bem? Eu não era muito da noite, não. Apesar de que a Capelinha quase não tinha isso. E eu não tive, assim, uma vida boêmia, mas eu era um celesteiro. Era? Era. E música eu gostei toda a vida. Então tem uma coisa que eu falo. Nunca vi outro falar, eu falo, a frase é minha. Na atmosfera tem 3 elementos ou 4 que eu respiro. É oxigênio, né, etc. e música. Eu toco desde 4, 6 anos de idade. A sanfoninha, 8 baixo. Eu comecei com aquilo. Então, dali eu passei para acordeon. Eu tive um colega aqui em Capelinha, o Djalma, com o apelido de Santo, exímio violonista. Terminou o ginásio, cada um caçou seu rumo. Mas então a gente ia fazer as serenatas. O Dom Soer cantava muito bem, imitava o Nelson Gonçalves, etc. E minha vida foi assim, de fazer serenata, tocar nos bailes. Eu ganhava até algum dinheirinho. Eu ia com acordeon, Santo com violão. O Daim era muito namorador, ele era bonitão e tal, eu namorava quem bem ele quisesse e tal. Mas ele batia lá, o pandeiro acompanhava, a gente fazia um trio e ganhava algum trocadinho. E minha vida consistia nisso. E serenata, só. Fora disso, não tinha não. Eu nunca fui de beber. Não? Não, nunca fumei. E não sendo de beber e de fumar, eu evitava rodas de quem bebia e de quem fumava. Uhum. É tanto que até hoje eu ainda sou assim, mas Roberto, hoje não, que eu já estou cansado e tal, não vou mesmo, devido até o cansaço e a falta dos colegas que, lamentavelmente, já se foram. Mas eu me evito, eu chego, eu não vou beber, eu não vou estar ali, mas eu compartilho a alegria ali daquele momento. Participo daquele momento, mas não sou de ficar e coisa assim, não. Assim foi minha vida e é até hoje. Aquela vida de farra, de coisa assim, não. Mas de alegria foi muita. Mas é de família, sua família é toda muito alegre, né? Toda muito alegre, graças a Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Tem pessoas que não gostam de responder, mas eu vou perguntar por causa da sua memória, que eu noto que ela é uma memória muito assim aguçada e consegue puxar e lembrar de detalhes de 6 anos de idade, de 5 anos de idade. Qual que é a sua idade hoje? 81 anos. 81? Sou de 1944. E teve algum trabalho especial que o senhor acredita que fez com que mantivesse essa memória boa desse jeito? Jailson, não teve. Eu acho que foi mesmo a criação aberta, o ar aqui de Capelinha, a água de Capelinha. Muito? Não sou de muita leitura, não. Mas leio. Uhum. Eu tenho algumas tiradas de Gibran Khalil, eu gosto muito. Uhum. Né? De vez em quando eu falo sobre a Bíblia, alguma passagem, alguma coisa assim, e minha esposa, que é muito de igreja, e etc., ela fala, mas você não lê a Bíblia? Eu falo, mas eu tenho. Né? Então parece que eu aprendo por osmose. Uhum. Você está entendendo? Uhum. Que a coisa vem, eu cito algumas passagens, etc., não vai ser porque são muitas memórias, são muitos detalhes. Tudo que o senhor conta, assim, o senhor conta com uma riqueza de detalhes muito grande. Então eu noto que o senhor é uma pessoa observadora. Eu tenho isso em mim também, de observar. Tem coisas que às vezes em encontro de famílias eu lembro, o pessoal fala assim, mas não tem condições, você lembra disso? Eu falo, não, eu lembro. Eu lembro de um presente que eu ganhei, por exemplo, e eu tenho até hoje, que uma irmã me deu. Eu tinha 3 anos de idade e eu lembro aquele momento exato. E às vezes coisas muito recentes eu já esqueci. Isso acontece. Isso acontece. E eu estou lembrando aqui apenas de uma parte
daquilo que eu poderia estar citando muito mais. Nós temos um limite de horário, etc. E agora, essas lembranças, elas são espontâneas, elas me vêm assim. Agora, sabe por que eu lembro? Você perguntou. É porque eu firmo na coisa e eu sinto a coisa. Eu sinto até o sabor, você está entendendo? Dos acontecimentos de um caso. Sim, eu tenho isso também. Eu tenho isso. E eu tenho uma memória olfativa fora do normal. Se eu estiver passando na rua e sentir um cheiro, aquele cheiro me remete a alguma situação da vida. Isso. Então, quando eu vejo ali, eu falo assim, puxa vida, mas meus neurônios, você fala uma palavra, uma frase assim qualquer, cita assim, pá, bate, eu lembro de uma coisa, não estava nem aí para eu lembrar, é como um sonho, você está entendendo? Ele vem sem você querer, etc, você sonha aquilo. Então eu tenho essa memória, Dedé sempre brinca comigo, Roberto, você tem uma memória de elefante. E eu falo, eu não sei, diz que elefante tem memória grande, não sei se isso já foi estudado ou qualquer coisa assim. Mas eu vivo a coisa. Quando eu te conto ali, por exemplo, a Cancela das Areias foi ali, eu lembro do cadeado que tinha na Cancela das Areias. Muito embora, por falar em cadeado, esse cadeado, o Juninho, meu sobrinho, do Dedo de Prosa, guarda esse cadeado lá na casa dele e tal. Ele tem um acervo fantástico, né? Você tem. Mas então eu vivo aquela coisa. Você falou esse aparelho, não é aquela coisa. Eu não nego que eu sou apegado, não. Eu sou. Eu tenho tentado libertar disso, principalmente nessa fase. Mas quando você fala aquele aparelho de som, que depois, se você quiser, vira a câmera para lá e tal, eu falo assim, eu comprei logo depois que eu casei, eu já tenho 52 anos de casado, então eu comprei, tem 51 anos, olha como que o aparelho está. Novo. Eu sou conservador das coisas, a gente tem que conservar. Se não conservar, não tem. Acaba. Você está entendendo? Se não conservar, acaba. Mas então hoje... Quando eu cheguei, uma coisa me chamou a atenção, porque justamente quem é muito saudosista, ele sofre também muito com as perdas. E como? E quando eu cheguei, quando eu perguntei como é que o senhor está, uma das coisas que o senhor lembrou, o senhor falou assim, eu estou aqui sofrendo porque eu perdi um grande amigo, um grande companheiro muito recente, e eu não estou conseguindo superar essa perda quando o senhor falou do Guingo. Doeu? Demais. Demais. E tantos outros que já se foram. E depois que eu estou com essa temporada aqui em Capelinha, passo uma temporada aqui, uma temporada em Belo Horizonte, perdi vários outros também, a partir de Hélio Meira, Pedro Coelho, Edmar, Cici e tantos outros aí. Então isso me dói. Me dói muito. O Guingo estava no meu roteiro para poder fazer entrevista com ele. Não deu tempo, porque o tempo quem escolhe é Deus, né? Eu falo que a gente vem carimbado com a data da volta. Né? É como se fosse um bingo que a pedra da gente é cantada por Deus. E da mesma forma que a gente quer as pessoas boas com a gente, Deus também quer com ele. Isso, né? então. Aí ele partiu, eu tinha no foco também o Dr. Jacques, irmão dele, o Dr. Jacques partiu também. E assim, parte da história vai indo embora. Tem muitas histórias com Jacques, engraçadas, alegres. Jacques era o que alegrava o ambiente, principalmente lá em Belo Horizonte. Divertidíssimo, né? Nossa Senhora, muito. Demais da conta. Guingo era mais contido, mas Guingo, eu te disse e repito, cada um amigo, conterrâneo de Capelinha que parte, leva um pedacinho de mim. Guingo me arrebentou, levou muito, porque era quem vinha aqui, e esses casos assim, Guingo tinha uma memória boa também, ele me falava, ele me corrigia, às vezes, não, Roberto, isso foi isso. E ele falava o ano, eu falo assim, aproximadamente no ano tal, 52, nós tínhamos 8 anos, 50, nós tínhamos 6, e por aí vai. Então, Guingo e Jacques logo depois, mas Guingo me arrebentou a partida dele e me estragou bastante. Né? Foi um sentimento muito grande. Até hoje eu converso com ele, então a gente sentava aqui, ele vinha muito ligeiramente, mas toda semana ele estava aqui, né? E eu ia lá e tal. Eu não tive coragem de voltar lá até hoje na casa da Nina, porque tem os dois sofalão, né, que ele sentava, eu sentava e a gente conversava. Eu estou esperando me refazer mais, mas nessa idade é difícil. Agora isso é sentimento meu, mas acontece com muita gente, porque assim, ninguém tem... Não existe uma regra para a vida e nem para o fim da vida. Né? Ninguém sabe quanto tempo vai viver, não sabe quando vai partir. Mas quando a idade vai chegando e a gente vai vendo as pessoas que nos são queridas,
Partir Partir. é um pedaço realmente que vai levando, né? Vai levando, vai levando. Cada um que partiu levou um pedacinho de mim, Guingo levou um pedação, né? E outros tantos. Esse amigo Paulo, embora não era daqui de Capelinha, ficou aqui uns 2, 3 anos no máximo. Ele foi professor de francês no ginásio, um dos primeiros bancários, Paulo Tavares Pavel. Ele era de Rio Novo, ou Rio Pomba. Fica pertinho de São João Nepomuceno, que está perto de Juiz de Fora. Então ele foi um dos primeiros bancários, foi um amigo meu muito chegado. Eu já te disse, essas fotos aí foram tiradas com a máquina dele. E a máquina muito boa, uma Rolleiflex. A gente tirava lá do lado da igreja, pegava do lado de cada cidade, e para todo lado a gente virava a câmera e tirava uma foto. Eu tenho fotos interessantes, parecendo que é do nada, mas é uma rua, um beco. Eu quero voltar aqui uma hora para conhecer esse acervo seu, viu? Olha, eu passei 100 e tantas fotos para a Helena Bibiano e para a Tico Neves. Eu tenho alguma coisa, mas tenho. Por exemplo, o último cinema daqui, Cine Teatro Alvorada. Eu tenho uma fotografia tirada da igreja, lá do lado da igreja, que pega todo o telhado desse cinema. Dá para você ver a extensão que era esse cinema. Ele é muito alinhado. Cinema Fotografia é uma coisa fantástica. Coisa né? fantástica. Gosto muito. Eu fico Nossa, é uma coisa fantástica. Eu gosto muito também. Gosto muito. E eu tenho essas lembranças, essas e outras, que às vezes me dói muito. Me dói por serem coisas que não vão repetir. Você está entendendo? Me alegro em lembrar, em relembrar. E o importante, a mensagem que a gente deixa sempre para quem está nos ouvindo ou está nos assistindo, é justamente essa, viver o momento, né? Esse momento agora, ele não volta mais. A vida é um momento. Então, né? Então tem que viver esse momento, tem que valorizar esse momento. Quantas pessoas que a gente vê que não valorizam um pai, não valorizam uma mãe, não valorizam um encontro familiar. Às vezes é um encontro familiar, em vez dele levar paz, agregar ali, ele chega desagregando, brigando, tudo. Vem a maldita herança que também divide todo mundo e as diferenças afloram. Então, e as pessoas acabam não vivendo isso. Isso é tão fantástico, né? Então, se eu pudesse dar um conselho, a gente tem que viver o aqui e agora e viver com amor, né? E ter momentos bons, porque a vida é feita de momentos, não tem como, né? É verdade. Eu te contei, entre aspas, dessa pessoa que eu conheci criancinha com 5 anos, hoje ela deve estar aí na faixa já moça, adulta, seus 25, 26 anos, foi uma gracinha. E eu a tenho como minha filha do coração. Ela chegou aqui trazendo um vestidinho que eu dei para ela quando ela tinha 5 anos. Isso me toca tanto, você está entendendo? Me tocou lá no fundo. Eu falei, gente, dá para ver até o caráter dessa pessoa. Guardar uma coisa fazer a alegria das pessoas, né? Guardar uma coisa com estima. Você está entendendo? Eu me senti lisonjeado, amado, querido. Então falei, eu estou tendo quem me retribui o amor que eu tenho para dar. Às vezes não transparece dentro, mas o coração está cheio de amor. Roberto, quero te agradecer. Não tinha confusão e tal. Sim. Roberto, quero te agradecer imensamente por essa prosa aqui, no Memória Positiva. Deu para a gente fazer uma viagem na história de Capelinha, que, como eu disse, se mistura com sua história. E isso é sempre bom, a gente conhecer um pouquinho do passado e entender o presente. Jair, eu te agradeço muito. E a gente ainda teria muita coisa a contar, né? Que as lembranças vão surgindo, né? Não foi nada preparado e, né? Uma coisa assim. Foi até de surpresa, viu, gente? Deixa eu contar para vocês aqui. Eu vim aqui, na verdade, para gravar com ele aquele episódio que passou alguns dias atrás do Memória Especial de Carnaval. Aí, quando nós começamos a conversar, eu falei assim, não vou perder essa oportunidade, que eu sei que ele fica aqui, fica em Belo Horizonte, então eu já estava aqui, eu falei assim, não, então nós vamos fazer uma Memória Positiva também, vou contar a sua história. E assim aconteceu. Quero te agradecer, muito obrigado, viu, Roberto? Eu quem te agradeço, viu, Jailson? Muito obrigado. E eu estou às ordens, sempre que você quiser. É bom, lembra mais daquilo ali, de como ia daqui em Água Boa. Meu irmão foi morar em Água Boa, casou por lá, o pai da Zan, e eu, na época de escola, ia passar minhas férias lá. Às vezes eu gastava um dia de jipe daqui em Água Boa. Você tomou muito Guaraná Dinda? Demais da conta. O Guaraná furado na tampa? O Guaraná Dinda para mim foi ontem. Você está entendendo? Furado na tampa? Furado na tampa. Então a gente chupava aquilo e tal, e tinha que chupar e fazer pressão para o gás sair, porque o caro do Guaraná era o gás. Você está entendendo? Guaraná Dinda. Foi uma pena não ter dado continuidade, mas é isso aí. Aí foi depois que ele veio para a Capelinha e tal. Mas gastava um dia.
eu gastei um dia de jipe. O jipe era de Betim. Aí outra história, o senhor que morou aqui em Capelinha, era fazendeiro, casou-se com a filha de Raul Coelho, tinha esse jipe. Humberto Biet tinha um jipe, porque você podia contar quem tinha, porque era meia dúzia de carros, você está entendendo? Então, a estrada daqui em Água Boa, quando corria tudo bem, era meio dia de viagem, mas se chovia, nem passava. Você tá Nem de jipe. Nem de jipe passava. Né? Mas tem essas recordações, essas lembranças, e tudo era bom. Que maravilha. Tudo Então era falei, muito gente, bom. com o senhor Roberto aqui nessa prosa boa aqui no Memória Positiva de hoje, que foi um oferecimento de Temperos Pilão Mineiro e também Brasnica. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva.